Olá, Shalom Adonai, a paz do Senhor para todos e todas. Estamos aí dando continuidade às reflexões sobre os Salmos e a temática que nós escolhemos para pensar, durante um bom tempo, serão algumas semanas, é salmodiando. Essa semana nós retornamos aí com os pastores e missionários, e daremos continuidade depois com irmãos e irmãs que vão estar sempre trazendo mensagens assim maravilhosas ao nosso coração, como tem sido com as nossas devocionais. E o tema de hoje está baseado no Salmo 15, que responde a seguinte pergunta: quem habitará com Deus? Olha que pergunta interessante. E aí o salmista Davi nos dá uma resposta linda a respeito disso, e eu creio que seja muito importante você pensar. Vamos à leitura do Salmo 15, que diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nem o mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, quem rejeita que merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Olha que salmo lindo, que traz verdades espirituais profundas, que servem para as nossas relações no ambiente de igreja, mas também serve para qualquer área da nossa vida, no trabalho, nas relações entre amigos, na relação também entre os casais. Essa é uma mensagem muito linda e eu queria falar um pouquinho sobre ela para que você compreendesse. É muito mais profundo, logicamente, do que aquilo que eu vou trazer, mas são pontuações para a gente refletir e, quem sabe, colocar em prática durante essa semana e, por que não dizer, durante toda a nossa vida. Então, o Salmo 15 fala da pessoa que escolhe ter Deus como companheiro. E aí a gente precisa pensar em nossa postura e o nosso comportamento se a gente quer viver esse relacionamento. E a gente não está falando só no campo do aqui e agora, mas também nos aspectos da eternidade. Então, apesar de trazer muitas características sobre as virtudes daquele que estarão na presença de Deus, isso é importante salientar, Davi não aponta uma lista com um modelo completo da salvação, mas ele apresenta pontos fundamentais na vida daqueles que viveram um novo nascimento. Então, pessoas que viveram um novo nascimento, que nasceram de novo, através do Espírito Santo de Deus, normalmente ele tem esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. Naturalmente a gente falha enquanto ser humano em alguns aspectos, mas a nossa conduta normal, ela naturalmente segue esses preceitos e eu acho importante você pensar. Então nessa lista ele inclui integridade. O que é isso, pastor Demetrios? É inteireza moral e ética, tanto na relação com as pessoas, tanto na relação com a sociedade de um modo geral. É aquele tipo de pessoa que faz no escuro o que faria na luz, tem o mesmo comportamento, ele é inteiro, ele é íntegro, É a tipo de pessoa que sim é sim e não é não. Ele não está na dúvida, ele não está em cima do muro, ele é sempre inteiro, porque tem vontade, tem desejo de se relacionar com Deus. Outra coisa também importante que está nessa lista é não difama com a língua, ou seja, não faz fofoca. Olha aí para você, que anda fofocando, que anda difamando pessoas, que andam falando coisas que não são verdades a respeito do outro. Isso sempre foi um problema para Deus e para você que deseja a eternidade é bom você abandonar essa prática. Não faz mal ao próximo, muito pelo contrário, o seu desejo é de ajudar ao próximo, mesmo que muitas vezes esse próximo traga alguns constrangimentos e alguns sentimentos tortuosos ao nosso coração, mas a gente tem que aprender a amar essas pessoas como elas são também. Rejeita quem merece desprezo. Olha outra coisa importante na lista. Ou seja, fala abertamente da sua impiedade. A gente conhece pessoas que têm umas posturas muito estranhas, que prejudicam pessoas, e mesmo assim a gente tem dificuldade de falar abertamente sobre o comportamento dessa pessoa, A Bíblia convida você a rejeitar quem merece desprezo e a valorizar quem tem uma postura diferenciada no mundo. Em alguns momentos a gente até faz o contrário disso e certamente desagrada o coração de Deus. Deus não gostaria de ter você como companhia se você se comportar assim. Não empresta dinheiro visando lucro, com usura.
né? Ou seja, principalmente com os irmãos da fé. Né? Na cultura israelita, dizia que você poderia emprestar para o gentio, mas para o judeu, não. Você poderia emprestar, mas sem visar lucro, sem ganhar dinheiro em cima dessas pessoas, tá? E a outra coisa importante é não aceita suborno contra o inocente. Entende que nem todo mundo tem um preço, porque as pessoas hoje vivem essa dinâmica, né? Tudo tem um preço, toda pessoa tem um preço. Aquele que é íntegro e quer viver na presença de Deus não tem um preço, né, a ser vendido. O seu preço foi comprado pelo sangue de Jesus, porque nós somos valiosos demais para Deus, né? Outra coisa, nem Deus suportaria uma pessoa que vive em falta com alguma dessas características, e você certamente também não suportaria viver na presença de Deus sabendo daquilo que você faz na escuridão, diferente daquilo que você faz na luz. Então, habitar com Deus é muito mais do que isso, é lógico. Mas se estivermos praticando o que Davi disse, né, nenhum outro tipo de postura fora do padrão bíblico terá acesso ao nosso coração. Porque aí são questões importantes e questões sérias. Mas se eu já vivi um novo nascimento, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, possivelmente as outras coisas também não terão acesso ao meu coração, porque eu vivo na presença de Deus. É tudo uma questão de decisão. Então pensa um pouquinho e eu vou terminar com a outra pergunta. Começamos perguntando quem habitaria com Deus e eu termino perguntando para você. Você habitaria com Deus a partir dessa lista? Então dá uma olhada novamente, pensa um pouquinho, leia o Salmo 15 quantas vezes for necessário e você vai entender melhor o que eu estou falando, tá bom? Então que Deus te abençoe, te dê uma semana diferenciada na presença dEle e que todas as outras mensagens também da semana, os outros salmos que virão, possam abençoar a sua vida. E que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Amém.